Inteligência artificial significa, em particular, que as empresas terão que se olhar no espelho e perguntar quais são os nossos valores. Quais são nossos objetivos nisso tudo? Estamos aqui apenas para simplesmente gerar lucro para nossos acionistas? Estamos buscando beneficiar um grupo mais amplo de partes interessadas, como clientes e funcionários? Lord Clement Jones é porta-voz dos democratas liberais na Câmara dos Lordes para Ciência, Inovação e Tecnologia. A inteligência artificial é possivelmente o avanço tecnológico mais disruptivo da história, criando quase uma nova humanidade. Porém, 99,9% das pessoas, na minha opinião, nem entendem o que é inteligência artificial. Eu acho que temos o dever de garantir que nossos cidadãos tenham uma boa vida e não sejam, de repente, substituídos pela tecnologia. Eu não quero me encontrar em uma situação onde algum tipo de inteligência artificial agente operada por outra pessoa basicamente me submeta a decisões ou situações das quais eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento. Se você ainda está explorando como a inteligência artificial e as tecnologias emergentes vão moldar o nosso futuro, você está no lugar certo. Inscreva-se agora para ficar atualizado sobre as últimas conversas com pioneiros da indústria. Obtenha perspectivas únicas sobre como aprimorar essas tecnologias de uma forma centrada no ser humano. Não perca, junte-se à comunidade e fique informado. Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Dinis Guarda, com apoio de citiesabc.com, businessabc.net e wisdomia.ai. Seguimos destacando líderes globais, pensadores e pessoas que promovem mudanças em um mundo impactado por tecnologias e inteligência artificial. Nesta série celebramos especialmente os realizadores. Hoje eu estou especialmente animado para receber Lord Timothy Clement Jones, comandante da Ordem do Império Britânico. Lord Clement Jones é o porta-voz do Partido Liberal Democrata na Câmara dos Lordes para Ciência, Inovação e Tecnologia. Ele é o ex-presidente do Comitê Seleto de Inteligência Artificial da Câmara dos Lordes, que apresentou o relatório em 2018, uma inteligência artificial no Reino Unido, pronta, disposta e capaz, e seu relatório de acompanhamento em 2020 para a inteligência artificial no Reino Unido, sem espaço para complacência. Lord Clement Jones é co-presidente e cofundador do Grupo Parlamentar sobre Inteligência Artificial, desde 2017, além de consultor em políticas e regulação de inteligência artificial na DLA Piper. Desde 2018, Lord Clement Jones já presidiu o conselho do Trust Alliance Group, antes de chamado Ombudsman Services, organização sem fins lucrativos que resolve disputas em empresas de comunicação e energia. Ele foi membro fundador do Grupo Parlamentar da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre Inteligência Artificial, destacando-se na formulação de política internacional de inteligência artificial. Lord Clement Jones também foi consultor do Comitê Ad Hoc sobre Inteligência Artificial do Conselho da Europa, ex-presidente do Conselho da Queen Mary, Universidade de Londres, de 2017 a 2025. Ele foi presidente do Conselho Consultivo do Instituto de Inteligência Artificial Ética na Educação. Lord Clement Jones foi o iniciador e, posteriormente, membro do Comitê Especial de Inquérito sobre Inteligência Artificial em Sistemas de Armas, que publicou seu relatório final, Prossiga com Cuidado Inteligência Artificial em Sistemas de Armas, em 1º de dezembro de 2023. Ele foi o autor de Vivendo com o Algoritmo, Servo ou Mestre, Governança e Política de Inteligência Artificial para o Futuro, publicado pela Unicorn em 2024. O livro aborda riscos urgentes da inteligência artificial, incluindo viés, discriminação, danos à reputação e o potencial de redundância de empregos devido à automação. Lord Clement Jones foi nomeado comandante da Ordem do Império Britânico por serviços políticos em 1988 e nomeado par vitalício em 1998. Lord Clement Jones, você é uma lenda na política do Reino Unido, mas também no mundo da pesquisa e académico do Reino Unido. E o que eu adoro em você, além da sua energia, é a capacidade de como você reúne tanta coisa, que diversidade de conhecimento, com foco nas pessoas, foco na sociedade e no governo juntos, na liderança, e também uma personalidade que tem tocado tantas áreas diferentes. Você mantém realmente um ritmo de inovação que é único e notável.
Então, eu gostaria de passar pela sua carreira e especialmente voltar aos seus primeiros dias. Se você pudesse voltar ao seu time de 12 anos, Clemente Jones, o que você diria para ele agora? Ou como ele reagiria ao ver quem você se tornou? Eu diria que fiz algo, ridiculamente diferente do que imaginei que faria, porque originalmente, quando eu tinha 11 ou 12 anos, queria ser diplomata, mas acho que rapidamente ficou claro que eu não era muito diplomático. Então, acho que foi até bom eu nunca ter me tornado diplomata, porque receio que gosto bastante de expressar opiniões que nem sempre, você sabe, são iguais às das pessoas com quem estou. E suponho que é por isso que acabei me tornando político, porque eu acredito em, sabe, dar o melhor de si e tentar mudar as coisas. E claro que o compromisso faz parte disso, mas, sabe, receio que não acredito que você sempre precise encontrar a compromisso ou ceder a algo. Você tem todo o direito de ter um conjunto de opiniões que realmente deseja ver colocadas em prática, mas, sabe, então eu diria que provavelmente estou muito mais realizado do que estaria se tivesse me tornado diplomata. Isso é incrível. E se você voltasse à sua educação, então, da sua educação e da sua carreira pessoal, acadêmica e, claro, política, quais seriam alguns momentos que marcaram o que fez de você quem você é hoje? Uma das coisas que sempre gosto de fazer é, sempre há uma pessoa que pode ser um membro da família, um mentor, uma personalidade que mudou ou em certo momento marcou quem você é. E eu sempre gosto de ser grato também a essas pessoas. Eu acho que há 3 ou 4 influências. Primeiro, meu professor de teatro, que também era professor de inglês, uma influência fantástica na minha escola. Sabe, quando eu tinha 16 ou 17 anos e recebia papéis, sabe, no palco, e isso ajuda você a ganhar confiança e se projetar. E, sabe, eu era uma pessoa razoavelmente mediana nos esportes, então não foi o esporte que me deu confiança, foi esse tipo de experiência com atuação que me ajudou bastante. E então eu levei isso adiante para a universidade. Acho que o próximo passo foi apenas um encontro por acaso, quando eu não fazia ideia do que queria fazer. E é isso que tenho que fazer. E alguém sugeriu que, bem, ser advogado era uma carreira bastante interessante. E foi bastante irônico, na verdade, porque eu realmente me tornei advogado, mas a pessoa que sugeriu isso não se formou em direito e, posteriormente, virou contador registrado para os seus pecados. Então, sabe, eu sempre penso que ser advogado é realmente a primeira escolha, se você puder, se você conseguir fazer isso. E então, claro, eu percebi, sabe, porque o direito é bastante gratificante, porque ele realmente tem semelhanças com a política em termos de resolução de problemas, especialmente na área comercial, porque sempre pensei que advogados só lidavam com propriedade, testamentos, heranças e afins. Sabe, eu não fazia ideia até ter essa conversa de que você podia ser um cara do mundo dos negócios e advogado ao mesmo tempo. E eu acho que a próxima grande influência foi o ex-líder do meu partido político, que infelizmente faleceu há alguns anos, Paddy Ashdown, que foi capitão do Esquadrão Especial de Barcos Ex-Military Intelligence 6, membro, e depois largou tudo. Na verdade, era um ex-diplomata, e depois largou tudo para se tornar membro do parlamento. E ele, sabe, lutou por uma vaga do nada até vencer e depois se tornou líder do meu partido quando ajudei a fundi-lo com o Partido Social Democrata, o que, você sabe, é uma história bem longa. Então, isso foi algo realmente grande. E então a outra grande influência foi nos negócios e foi sobre como obter resultados, acredito, né, em relação a como você alcança certos objetivos na política. Por mais estranho que pareça, ele era um grande amigo. Ele era o diretor de assuntos corporativos
quando eu era o secretário da empresa na Kingfisher, Nigel Whittaker, e nós trabalhamos juntos na campanha de comércio aos domingos para liberalizar o horário de funcionamento aos domingos. E no final fomos bem-sucedidos, mas sabe, ele era um grande amigo. Um, uma influência muito grande na minha vida. E ele me ensinou que você sempre tem que tentar entender com o que está lidando, sabe? Você tem que conversar com as pessoas que discordam de você. É muito importante entender a psicologia da oposição delas ao que você está tentando fazer, o que então te ajuda a ser muito mais eficaz na sua campanha. Basicamente, então, há várias influências ali que você pode destacar da vida de alguém. E sabe, é uma alegria olhar para trás, basicamente. E, sem dúvida, a influência mais marcante na minha vida foi minha falecida primeira esposa, que tirou nota máxima dupla em Cambridge, algo que eu nunca consegui, em medicina, arqueologia e antropologia. Ela era registradora no St. Bart's, o hospital. St. Bart's, o hospital. Ela teve câncer de ovário com apenas 32 anos e, enquanto fazia o tratamento durante 5 anos, criou uma instituição de caridade. Quero dizer, deram a ela 3 meses de vida, mas ela resistiu por 5 anos só na força de vontade e determinação e fundou uma instituição de caridade para o câncer que, no fim, foi incorporada pela Macmillan Cancer Relief. Mas, sabe, ela era uma pessoa muito brilhante e determinada e, de certa forma, uma inspiração de como você pode conquistar as coisas com esse tipo de força de vontade e determinação. Agora, o meu problema é que eu sei o que deveria fazer em termos de determinação e foco, mas eu costumo tentar alcançar objetivos demais, provavelmente. Ah, mas isso é especial. Antes de tudo, foi uma experiência única com minha falecida esposa, primeira esposa, e também toda a inspiração ela trouxe para você. E tenho certeza de que houve muita tristeza também, que veio disso para você pessoalmente. Mas uma das coisas que eu adoro é a sua energia. Você tem uma das energias mais contagiantes e positivas, e também, como você disse, gosta de provocar de uma forma boa e ter uma ótima discussão, mas sempre tenta equilibrar isso e sua carreira. Acho que, para quem nos ouve, né, é uma honra ter você aqui. É que você tem uma quantidade de conquistas. Eu acho que, para muitas pessoas, isso levaria várias vidas, e no seu caso, vai desde autor de livros até presidente de várias instituições no Reino Unido, desde instituições de ensino até instituições governamentais. Você é um membro fundador. Você também foi membro fundador do grupo parlamentar da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico sobre Inteligência Artificial. Você tem atuado como consultor para a comunidade adulta do Conselho da Europa. Então, você tem tido uma experiência fantástica e daqui a pouco vamos entrar na política. Além disso, você tem atuado em várias áreas, fazendo a ponte entre política, educação, sociedade e negócios, o que é realmente impressionante. Antes de falarmos sobre política, como você faz essa ponte entre todas essas áreas enquanto constrói sua carreira, passando do meio acadêmico para o jurídico e depois para a política? Bem, eu suponho que você precisa ser um pouco egoísta, de certa forma, porque você só recebe de uma instituição aquilo que você investe nela. Então você precisa colocar energia e entusiasmo e escolher as coisas pelas quais você realmente se interessa. Por exemplo, eu presidi o conselho, né, o conselho da Queen Mary por 8 anos, o que foi uma experiência fantástica. Mas, sabe, o que você deve fazer é se jogar de cabeça e, sabe, nas coisas que me interessam, em ciência e tecnologia, nos tipos de instituições dentro da Queen Mary que me interessavam, eu me envolvi bastante e também conversei com as pessoas envolvidas em um programa de incubadora. E, sabe, quando eu olho para trás para alguns dos programas culturais que tivemos, esses foram muito interessantes. E a interseção entre tecnologia e cultura, sabe, por exemplo, tivemos uma sessão extraordinária conduzida por nossos acadêmicos nos estúdios Abbey Road, mas era relacionada à música sintetizada e tudo mais, então foi algo muito, sabe, era sobre como fazemos,
como criamos usando tecnologia, e esses são os tipos de áreas que me interessam. E então, claro, o contato com os estudantes também é muito importante. Quero dizer, entender quais são as aspirações deles. E nós ainda temos um grupo muito diverso de estudantes, sabe, com cerca de 60 estudantes negros e de minorias étnicas, muitos deles vindos de áreas do leste de Londres e de regiões carentes. E é fantástico vê-los prosperando, porque um dos grandes temas da minha vida tem sido a mobilidade social, o desejo e as oportunidades de vida. Sabe, a razão pela qual estou na política e permaneci na política é porque ouvi algumas palestras de Ralph Dahrendorf, que era filósofo, membro do Parlamento Europeu e tudo mais, e ele chamava isso de oportunidades de vida. E isso realmente definiu para mim o que os políticos deveriam entregar, basicamente. E é por isso que a mobilidade social, para mim, é um valor absolutamente central, ou a necessidade de mobilidade social é um valor absolutamente fundamental, e é sobre isso que a minha política se baseia. Possibilitar que as pessoas usem todas as oportunidades disponíveis para elas e deem o tipo certo de oportunidades para realizarem seus talentos. Sabe, não é para todo mundo, não se trata de igualdade, é sobre realizar o que elas são, qual é o potencial delas, basicamente. E acho que é aí que eu me diferencio de ser um socialista e certamente me diferencio de ser um conservador nesse aspecto, porque eu não acredito no status quo. Eu acredito que temos o dever de ajudar todos a realizarem seu potencial. Adoro isso, realmente me tocou pessoalmente. Política deriva do grego polis, que significa cidade. E um dos desafios que temos agora é justamente, antes de tudo, definir política à medida que a tecnologia assume o controle. E também, como você disse, há um senso de realização que é muito fragmentado. E é por isso que temos tanta divisão e desafios. Então, como alguém que desempenhou um papel significativo na política do Reino Unido, e você também esteve no epicentro da fusão dos dois partidos que atualmente formam o terceiro maior partido do Reino Unido e liderou a formação dos liberal-democratas, você pode compartilhar essa experiência que mencionou sobre realização, mas também os principais momentos de desafio que enfrentou ao fazer isso e também mantendo essa trajetória política que você tem há décadas e que continua com tanta paixão, mas também com tanta foco em fazer as coisas acontecerem. Bem, você sabe, eu era conservador na universidade. Eu basicamente fazia parte da Associação Conservadora. Nunca fui um conservador filiado oficialmente, mas ficou muito claro depois da universidade, depois daquela vida um tanto protegida de estudante. Você sabe do que se trata a vida. Eu comecei meu treinamento como advogado em um escritório de advocacia na cidade. E então havia pessoas que faziam trabalho voluntário no novo centro jurídico, o primeiro centro jurídico, no Centro Jurídico Comunitário de North Kensington, que na época, quero dizer, você sabe, North Kensington agora é muito mais gentrificado. Naquela época, né, era uma área muito carente. E então Peter Candler fundou o primeiro centro jurídico em 1970. Comecei meu treinamento em escritórios de advocacia na Coward Chance, como era chamada na época, em 1972. E comecei a trabalhar como voluntário uma vez por semana no centro jurídico deles, e isso me mostrou, sabe, problemas de moradia, problemas de seguridade social pós-Hackman, todos os tipos de questões. Só nos problemas de moradia, em termos de pessoas sendo despejadas ilegalmente ou tendo o aluguel aumentado, quer dizer, essa foi uma experiência muito além de qualquer coisa que eu, vindo de um contexto relativamente privilegiado, já tivesse visto. Então, isso mudou completamente minha visão política. E esse foi outro motivo pelo qual, sabe, eu entrei para o Partido Liberal naquela época, porque o líder deles na época, ele não tinha sido levado ao Old Bailey e acusado de cumplicidade em assassinato ou algo assim. Acho que era tentativa de assassinato naqueles dias,
mas Jeremy Thorpe foi uma grande influência e ele foi um líder muito bem-sucedido do Partido Liberal até que, sabe, todo o seu passado veio à tona, basicamente, e isso foi em 1973, 74. Então, bem no começo, sabe, eu me tornei membro liberal do Partido Liberal. E eu ainda continuo bastante fiel aos princípios que eles defendem, que são todos sobre oportunidades de vida, liberdade pessoal, mas sem interferir na liberdade dos outros, a versão de liberdade de John Stuart Mill. E, claro, o internacionalismo, que é fundamental para mim e também para meus colegas. E não é uma qualidade ou um princípio seguido por muitos outros partidos políticos com a mesma paixão que nós basicamente temos. Então, Desculpe, e nós temos muito forte. uma visão muito forte sobre o papel da comunidade também. E isso traz, eu acho, à tona o ponto que você mencionou, que, sabe, não adianta muito termos nossa própria ideia de autorrealização, mas essa autorrealização precisa acontecer dentro de uma comunidade, e é daí que vem também a importância da coesão social. Isso é muito importante e é uma das coisas que quero destacar nesta entrevista, o trabalho que você tem feito por esse senso de responsabilidade com a comunidade, que é o verdadeiro significado da política, embora a palavra política provavelmente não esteja em seu melhor momento, digamos assim. Além disso, estamos passando por muita divisão, então sua carreira, como você disse, do direito à política, você também tem sido uma força fantástica da natureza para o equilíbrio entre inovação e tecnologia, sociedade e agora também educação, já que você tem se envolvido com várias grandes instituições de ensino, então, desde a época como porta-voz dos liberal-democratas, e também pelo trabalho que você tem feito na área digital, já que foi presidente do Comitê Seletivo da Câmara dos Lordes sobre inteligência artificial, entre muitos outros papéis que você desempenhou com toda essa experiência e uma vida de atividades em diferentes áreas. Estamos agora em um momento em que a tecnologia está mudando radicalmente o mundo e também há uma grande mudança. Ainda assim, observe como inovação, regulação e tecnologia impactam nossa sociedade, já que grande parte da política hoje é digital, para o bem ou para o mal. E nós temos bastante experiência radical ao redor do mundo sobre as capacidades e riscos das tecnologias. Então, sua experiência e vida de conquistas em grande parte desse trabalho de impulsionar a sociedade e também em todas as diferentes áreas, como você vê isso desde o seu trabalho como liberal-democrata, como político, até o seu trabalho mais recente no sentido de juntar todas essas coisas, refletir sobre isso e fazer acontecer na sociedade? Bem, eu acho que o que une tudo isso, de certa forma, é a ideia de que se a sociedade vai funcionar corretamente, você precisa de um senso de ordem e também de um senso de justiça. E sabe, na minha opinião, você não pode ter simplesmente uma situação tipo faroeste, onde qualquer um faz o que quiser. Para mim, isso é um retrocesso ao século XIX. Agora pode ser que, sabe, algumas pessoas olhem para trás e pensem: ah, não seria ótimo não ter regulamentação sobre questões do consumidor, fabricação, uso de produtos químicos e por aí vai. Mas sabemos que temos tudo isso. Temos regulamentações sobre dirigir carros, fabricar carros e assim por diante. Todas resultaram em inovação e desenvolvimento, sabe? Mas a inovação precisa ser do tipo certo. E essa ideia de que, de alguma forma, a regulamentação é inimiga da inovação sempre me parece que não conta toda a história. Eu poderia, mas que inovação queremos? Buscamos uma que represente progresso para a humanidade. Quero dizer, se não estamos inovando para o benefício dos seres humanos, para quem estamos regulamentando, sabe? Ou para quem estamos inovando? E, portanto, temos que regulamentar para garantir que estamos beneficiando os seres humanos. E fazemos isso avaliando o risco do que estamos fazendo de uma forma bastante, sabe, sensata. Não estamos reprimindo as coisas.
Mas ao avaliar o risco do que fazemos quando desenvolvemos coisas como, sabe, grandes modelos de linguagem em inteligência artificial, seja o que for, precisamos saber, sabe, quais são os riscos. Se envolverem risco muito alto ou violarem direitos humanos, como tecnologia de vigilância, precisamos garantir que as pessoas saibam que estão infringindo a regulamentação ou legislação estabelecida. Então, sabe, eu não tenho problema com isso. O que eu tenho problema é com as pessoas achando que a gente não sabe quais são os riscos. É muito cedo para começar a regulamentar. Temos que esperar. E então você espera e observa. Você vê qual é o dano antes de começar a regulamentar. Eu não acho isso muito sensato. Acho que temos o dever de garantir que nossos cidadãos tenham uma boa vida e não sejam, de repente, substituídos por tecnologia, sabe? Que realmente não se importa com o bem-estar deles. Garantimos usar a tecnologia para beneficiar a humanidade e suas oportunidades de vida. E você sabe, já estamos vendo a adoção de novas tecnologias em muitos negócios, levando a menos empregos de nível inicial e assim por diante. Estamos apenas começando a ver isso agora. Agora pode ser que, no final das contas, mais empregos sejam criados pelas novas tecnologias. E eu mesmo sou um otimista em relação à tecnologia, mas só sou otimista com base no fato de que podemos regulamentar e garantir que estamos avaliando esses riscos e também mitigando esses riscos. Então, eu quero tocar. Eu acho que você é uma personalidade única que pode, antes de tudo, criar a narrativa que precisamos tão urgentemente quando se trata da nossa ponte entre sociedade, educação, política, tecnologia e inteligência artificial. Então, como você disse, há uma necessidade de revelação, mas também há uma necessidade de narrativa, porque de um lado eu sou tecnólogo e até eu luto com todas as questões de construir IAs que não perturbem o que já temos e ao mesmo tempo estamos em um momento em que tudo está em questão porque, claro, estamos chegando à inteligência artificial geral, concordemos ou não, mesmo com a definição de inteligência artificial geral. Temos uma das sociedades mais avançadas da história da humanidade e, por outro lado, temos uma das sociedades mais divisivas de todos os tempos. Mas, ao mesmo tempo, temos as maiores extensões de vida, muitas coisas positivas, muitas coisas negativas. Passamos por muitas crises nas últimas décadas, né, de crises financeiras a crises políticas, e acho que você tocou em um ponto importante que muita gente esquece. Quando você é um pouco mais velho e tem mais maturidade, tende a esquecer ou pelo menos tende a lembrar, depende da sua memória. Mas você disse das dificuldades. O Reino Unido está muito mais rico do que jamais foi, como qualquer país do mundo. Claro, a desigualdade é muito mais alarmante, porque temos muito mais riqueza do que nunca. Então, eu gostaria de ver do seu ponto de vista ético, e você tem uma integridade fantástica. Você trabalhou de caridade à regulação, mas também entende de tecnologia como poucos. Então, nesse epicentro, e a próxima pergunta que quero fazer é muito grande, mas quero fazer assim. Você atua com organizações como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das maiores de cooperação internacional. Do Grupo Parlamentar sobre Inteligência Artificial, você também foi consultor do Comitê ad hoc sobre Inteligência Artificial do Conselho da Europa. Você está no centro das discussões internacionais sobre inteligência artificial. E vem analisando isso, então, a inteligência artificial provavelmente é o avanço tecnológico mais disruptivo da história da humanidade. E claro, estamos praticamente criando uma nova humanidade com a inteligência artificial. Minha conclusão: 99,9% das pessoas nem sabem o que é inteligência artificial. Então, para essas pessoas, e também com sua experiência com a sociedade, com a política, governos e organizações internacionais, como podemos analisar o papel que a inteligência artificial pode desempenhar em nossas vidas na sociedade? Como você vê a governança da inteligência artificial e também o papel do Reino Unido, onde ambos estamos baseados? Eu sou um grande fã do Reino Unido, embora tenha algumas variações por conta da minha própria base histórica e cultural. Gostaria de abordar isso, mas provavelmente primeiro em um nível macro, porque acredito que o macro é importante para colocar a narrativa no micro. Sim, eu concordo totalmente. Bem, foi por isso que escrevi meu livro no ano passado. Porque foi por isso que falei sobre, você sabe, viver com o algoritmo, servo ou mestre.
Ponto de interrogação, porque o principal é entender como podemos colocar limites em torno da inteligência artificial. E principalmente, sabe, eu senti, sabe, quando o ChatGPT chegou em novembro de 2022, quero dizer, todos nós meio que sabe, e eu venho acompanhando a narrativa da inteligência artificial desde 2016. Eu criei um grupo parlamentar multipartidário lá em 2017 com um colega sabe, eu achava que sabia o que estava acontecendo no campo da inteligência artificial e então, de repente, o ChatGPT surgiu para nós, o que, de certa forma, intensificou a necessidade de pensar sobre essa questão de servo e mestre, basicamente porque eu uso ferramentas de inteligência artificial todos os dias da semana. Mas, sabe, eu as acho muito úteis como ferramenta. Mas o que eu não quero é me encontrar em uma posição onde algum tipo de inteligência artificial, agente, operada por outra pessoa, esteja basicamente me submetendo a decisões ou situações das quais eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento. Ou seja, não há transparência e eu não tenho nenhuma capacidade de reclamar ou buscar reparação, ou seja lá o que for. Então, eu acho que é realmente importante que a gente entenda quais deveriam ser as regras do jogo e, no momento, tirando a questão dos dados, não existem regras reais do jogo. Sabe, nós temos algumas legislações de igualdade que são bem difíceis de serem aplicadas por uma pessoa comum. Temos a legislação de proteção de dados que provavelmente é um pouco mais fácil porque você pode fazer uma reclamação. Para o comissário de informações, não é tão complicado, mas muitas vezes você não sabe em quais dados a inteligência artificial está sendo treinada, mesmo se seu departamento do governo a utiliza. Mesmo agora que eles adotaram um novo padrão de registro de transparência algorítmica, você não sabe o que os departamentos do governo estão realmente fazendo em termos de tomada de decisão usando inteligência artificial e, com certeza, você não tem direito de recurso, reclamação e coisas do tipo. Não existe realmente uma capacidade de certa forma, exercer seus direitos como cidadão diante da máquina, se preferir. Agora, isso pode soar exagerado, mas eu acho que com o advento da inteligência artificial geral e, você sabe, alguns dos grandes desenvolvedores de modelos de linguagem, como a OpenAI, acham que ela vai chegar em 2027, 2028. Bem, eu não colocaria tão cedo assim, mas o fato de que esses modais, você sabe, essas inteligência artificial com capacidades agora que você sabe, elas têm reconhecimento, elas conseguem escrever prosa, poesia, responder perguntas, dão toda a impressão de serem inteligência artificial geral, ainda não são, mas eu acho que a diferença entre inteligência artificial geral e o que estamos começando a ver, especialmente em termos de inteligência artificial agente, vai ser muito pequena, sabe? Acho que as pessoas gostam de falar sobre quando será o ponto de chegada da superinteligência, ou a singularidade ou consciência, ou seja lá o que for. Eu temo que a realidade será que, você sabe, esses modelos de linguagem muito poderosos, mesmo que tecnicamente não sejam inteligência artificial geral, basicamente serão poderosos o suficiente para ter uma influência enorme em nossas vidas, a menos que a gente realmente entenda como regulá-los, e eu acho que você tem que regulá-los agora, antes que, de certa forma, seja tarde demais. Então vamos falar sobre isso, porque você mencionou muitas coisas importantes, e para mim o maior desafio, nem as pessoas não entendem o que é inteligência artificial. Para a maioria, inteligência artificial não significa nada, né? Apenas um conjunto de ferramentas que melhora algo ou responde perguntas em um chatbot. E nós falamos de inteligência artificial geral, mas muitos nem sabem o que é. Então, como advogado e como político, você tem experiências diferentes, tanto no campo jurídico quanto no político. Então, como podemos gerenciar não apenas a regulamentação em um nível abstrato, mas também entender o impacto na vida real das pessoas? Sei que você entende o impacto do seu trabalho. Você citou instituições de caridade e sua falecida esposa. E muito do trabalho que você fez foi incrível em todos esses grupos, o que é uma quantidade enorme de trabalho, porque você deve ter lido milhares de documentos.
As pessoas subestimam isso e não valorizam o que pessoas como você fazem. Tenho muito respeito, pois ao construir inteligência artificial, penso sempre, podemos usar isso para destruir a humanidade. E a gente não pode levar isso de forma leviana. Então, eu gostaria de ver primeiro como a gente pode realmente olhar para os campos de regulação, governança. Eles mencionaram direitos de propriedade intelectual e também trazer isso para a sociedade e especialmente para as universidades. Sei que você liderou uma das maiores universidades do Reino Unido. Pode comentar sobre isso? Bem, há uma grande pauta aqui. Quero dizer, para começar, para as pessoas comuns, precisamos do que você pode chamar de fluência em inteligência artificial ou inclusão digital. Sabe, precisamos que as pessoas tenham as habilidades para usar inteligência artificial, mas elas também precisam entender qual é o potencial da inteligência artificial em termos de tomada de decisões, como a polícia está usando inteligência artificial para vigiá-las, por exemplo, reconhecimento facial ao vivo, quais departamentos do governo estão usando inteligência artificial para tomar decisões sobre elas, o que as seguradoras estão fazendo em relação aos seus prêmios, e você sabe, as pessoas nem percebem o que as plataformas estão fazendo ao usar seus dados para direcionar publicidade para elas ou mensagens, ou como os algoritmos determinam quais mensagens elas recebem de outros usuários das redes sociais. Então, sabe, o nível de conhecimento é incrivelmente baixo. As pessoas não olham os termos e condições, não sabem que seus dados são usados para treinar softwares, inteligência artificial e assim por diante, em primeiro lugar. Então, temos um grande, grande trabalho a fazer para melhorar a compreensão das pessoas, porque minha preocupação é que, se não fizermos isso, se as pessoas não entenderem, elas ficam irritadas. Se sentirem vítimas, vão se irritar com novas tecnologias, e não quero isso. Quero que elas aceitem isso com base no fato de que podem confiar, e só podem confiar se os desenvolvedores a criarem de forma ética ou desenvolverem de um jeito em que as regulamentações sejam pensadas em termos de transparência, benefício humano e assim por diante. Se sabe, a inteligência artificial estiver sendo desenvolvida apenas para beneficiar alguns bilionários do Vale do Silício, então estaremos em uma situação realmente ruim. O debate sobre inteligência artificial e direitos autorais tem sido bastante interessante. E isso despertou um grupo inteiro de pessoas, as indústrias criativas e criadores, sabe? Artistas, autores, músicos e, enfim, uma série de pessoas preocupadas com um futuro em que seu produto, sua criação, está sendo utilizada para treinar grandes modelos de linguagem. E então o resultado de um grande modelo de linguagem pode copiar o que eles fazem. Então existe uma preocupação existencial nesse sentido, e acho que tem sido bastante útil em termos de promover esse debate público, porque precisamos desse tipo de discussão pública, mas certamente fez com que o governo, que originalmente planejava dar carta branca para os desenvolvedores de grandes modelos de linguagem, tivesse que repensar. E eu acho que isso é realmente importante, porque não acho que o nosso governo esteja pensando o suficiente sobre o tipo de limites que precisam ser estabelecidos, sabe, para proteger a criatividade humana, por exemplo, e de forma geral. A ética do desenvolvimento de grandes modelos de linguagem, no momento, sabe, eles simplesmente pensam em inteligência artificial apenas em termos de cibersegurança, o que me parece uma área muito limitada. Temos um instituto de segurança em inteligência artificial, tudo bem. Mas se o único risco que eles estão analisando é o impacto que isso tem sobre o Estado e sobre a segurança privada dos indivíduos. Então, eu não acho que isso seja abrangente o suficiente. Concordo totalmente, então vamos aprofundar em alguns pontos que você mencionou, pois acho que esse é o elemento chave. Você falou da importância de evitar o pânico, que agora não existe, já que as pessoas estão mais preocupadas com a divisão e a narrativa. Como disse, o pânico deve surgir, mas agora a obsessão é com a imigração.
um grande problema no Reino Unido e ainda mais nos Estados Unidos da América, além do cenário global. Ironicamente, em 5 anos, teremos mais robôs nas ruas, inclusive invisíveis, o que terá impacto ainda maior, como nos filmes de ficção científica, mas que já está começando. Então, como alguém que ajudou a definir a posição do Reino Unido em políticas de inteligência artificial, incluindo questões éticas, sociais e regulatórias, e considerando sua pesquisa, quais são hoje as preocupações éticas mais urgentes e áreas para ação imediata, especialmente do ponto de vista da polícia e da sociedade? É esse o desafio que tento abordar neste podcast. Há muito conhecimento. Há muita documentação, as pessoas têm mais acesso do que nunca, mas elas nem sabem. Eu converso com minha própria equipe e se eu perguntar, vocês estão usando essa inteligência artificial para potencializar, para fazer mais negócios, para melhorar a vida de vocês, para otimizar? Eu diria que 99% não conseguem fazer isso, eles não sabem como fazer. Então esse é um grande desafio, como você disse, entre regulação, direitos de propriedade intelectual. Legal, mas também trazer isso para a realidade do dia a dia. Sim, quero dizer, eu sou um grande defensor do uso de ferramentas de inteligência artificial para a minha própria produtividade, o que é incrivelmente útil. Sabe, poder resumir documentos e, de certa forma, fazer rascunhos iniciais de discursos e respostas e fazer pesquisas, não apenas usando o Google, é algo incrivelmente útil. Então, certamente fez uma grande diferença na minha própria vida política e empresarial. Mas existem esses riscos que você mencionou muito bem. As coisas que mais me preocupam são, por exemplo, o viés na tomada de decisões. Usar dados errados para treinar os modelos leva a viés e discriminação. Eu me preocupo com deepfakes. Eu me preocupo com distribuição algorítmica de desinformação. Me preocupo bastante com a perda de empregos devido ao grande número. Eu realmente me preocupo com o impacto nos empregos, que é, se você quiser, provavelmente o maior risco existencial. Quero dizer, eu me conforto um pouco com a forma como o automóvel, o carro foi desenvolvido. Se você olhar para 1903, havia uma fotografia na Quinta Avenida de basicamente nada além de cavalos e carruagens. 10 anos depois, você olha para uma fotografia da Quinta Avenida em 1913 e são todos automóveis, exceto uma carruagem com cavalo. Então, a mudança pode acontecer muito rapidamente e, claro, nesses 10 anos, o que aconteceu foi a criação de garagens, oficinas de reparo, fabricantes de automóveis, construção de estradas. Tudo isso aconteceu diante de um novo desenvolvimento, o automóvel. Mas, sabe, ainda não estamos vendo quais serão os novos empregos nos próximos 10 anos. O que estamos vendo é esse efeito de substituição. O que me preocupa é que talvez as coisas não aconteçam rápido o suficiente. E podemos nos deparar com jovens na casa dos 20 anos, especialmente sem conseguir empregos de nível inicial, sem conseguir treinamento e achando a vida extremamente difícil. E sabe, eu não acho que algum tipo de renda básica universal realmente resolva. Eu acho que existe um aspecto essencial no trabalho e nos empregos para o bem-estar das pessoas. Não se trata apenas de ganhar dinheiro sem fazer nada. Eu, sabe, sou um grande defensor da atividade e das pessoas se sentirem realizadas basicamente por terem um emprego. Esse é um ponto-chave pouco abordado e que pode ser analisado em várias camadas. Você menciona cibersegurança, falsificações, ataques de ransomware, dark web e desemprego. Segundo a Anthropic, teremos pelo menos 20% de desemprego, gostemos ou não, o que é um grande risco, pois mais de 20% da população africana e cerca de 20% da Ásia estão nessa faixa. Ao todo, cerca de 60% da população é bem jovem. Dos 9 bilhões de pessoas, temos uma grande população jovem. Como alguém que liderou a governança de inteligência artificial, quero tratar de um tema específico que muitos mencionam, mas poucos realmente refletem.
E vou usar a mim mesmo como exemplo de vítima, porque na verdade já fui vítima disso, assim como muitas pessoas. Não sou só eu, e na verdade sou bastante privilegiado, porque sei como me defender, o que não é o caso da maioria das pessoas. Então, por exemplo, você mencionou deepfakes, mas mesmo antes dos deepfakes, temos o caso, no meu caso, de eu ter contas em redes sociais onde pessoas fingem ser eu e vão lá abusar de outras pessoas. Esse é um ponto. Mesmo sendo verificado e com 2,5 milhões de seguidores, isso acontece comigo e não consigo derrubar essas contas, Michael, não. Sei que algumas abusam de pessoas, mas há algo ainda mais arriscado. Por exemplo, a minha principal empresa e grupo, por exemplo, teve um site sósia totalmente falso criado, mas com uma elaboração enorme. Não estamos falando de coisas pequenas. Alguém chegou ao ponto de, claro, não usar o nome original, mas uma variação do nome, copiar e colar, até usar o nosso logo e criar um site para enganar pessoas. Eu tive pessoas vindo falar comigo dizendo que perderam cerca de 100 mil. Mais de uma pessoa passou por isso, mostrando que é um problema alarmante. E, por exemplo, no meu caso, eu fiz minha lição de casa, coloquei a minha equipe de tecnologia para trabalhar, e eu sou uma pessoa com recursos também, e enviei cerca de 100 cartas, né? A única coisa que consegui fazer foi não conseguir tirar o site do ar. Ao acessar o site, aparece aviso de golpe, mas ele continua no ar. Então, eu quero abordar isso de uma perspectiva regulatória, de um nível político, porque isso está acontecendo. E aqui no Reino Unido, onde nós dois estamos, tivemos recentemente organizações de varejo perdendo seus dados por causa de hackers. Então, isso é um problema sério e grande. Eu nem estou falando de inteligência artificial, estou falando do que eu penso. Então, eu gostaria de ver como podemos nos proteger e estabelecer justiça nesse sistema digital e de inteligência artificial, onde estamos indo cada vez mais longe em uma direção maior e com mais velocidade. Desculpe, houve uma falha aqui, Diniz. Você ainda consegue me ouvir? Agora está perfeito, perfeito. Sim, concordo. Acho que você deve ser ágil na regulamentação. E quando você tem questões assim, por exemplo, é como um tipo de roubo de identidade, de fato, sobre o qual você falava. Eu tentei criar um crime de roubo de identidade digital nos últimos 5 anos. Eu propus emendas a praticamente toda a legislação digital e o governo ainda não acredita que isso seja a porta de entrada para fraudes, porque é exatamente isso que é. O argumento deles é: quando as pessoas cometem fraude, então existe o crime de fraude. Mas roubar a identidade digital de alguém é frequentemente a primeira coisa que acontece, e então as consequências econômicas vêm em seguida. E você deveria criminalizar isso já no primeiro momento em que souber que sua identidade foi roubada. Então, estou totalmente de acordo com você nisso. E seja um roubo de identidade corporativa ou de uma pessoa física, você sabe, as empresas na lei têm personalidade jurídica. Então, você poderia invocar esse crime se ele existisse. Mas o que é tão irritante é que isso foi recomendado por uma comissão especial há 5 ou 6 anos. Eu persegui isso. Algumas outras pessoas também fizeram isso. Mas é um exemplo clássico de governo que não se move rápido o suficiente. Percebo isso o tempo todo. Eu percebo que os governos não se movem rápido o suficiente em relação, bem, à inteligência artificial no ambiente de trabalho, por exemplo. Acho que deveria haver uma avaliação de risco antes dela ser introduzida no trabalho. Sabe, eu acho que, por exemplo, pessoas que trabalham em empresas movidas por inteligência artificial na economia de bicos, se preferir, elas precisam de um grau maior de proteção, porque na prática é o algoritmo que determina o desempenho delas, sabe? Mas os governos, e este governo, assim como o anterior, ainda não acordaram de verdade para essas questões. E muito menos a questão mais ampla de como regular a inteligência artificial em termos de avaliação de riscos, padrões internacionais e assim por diante. Acho que estamos bem atrasados na curva regulatória. E eu acho isso muito, muito frustrante, porque, sabe, pode parecer que eu quero regular a inteligência artificial ao extremo.
Tudo o que estou tentando fazer é tirar o risco, sabe? Tirar um pouco do risco da inteligência artificial que afeta negativamente os trabalhadores, as pessoas e os cidadãos de forma mais ampla. Agora, tocando nesse ponto com o qual eu concordo totalmente, uma das coisas que temos feito é tentar ser positivos e alertar sobre diferentes questões. Então, você tem trabalhado com várias organizações de caridade, incluindo Ambitious About Autism e muitas outras. Percebi que os pontos positivos e negativos da inteligência artificial envolvem também as ferramentas e seu poder. Por exemplo, você citou o autismo, e eu também atuo com organizações de pessoas com deficiência. Existem 1,8 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, e para a maioria, o maior desafio, né, segundo meu trabalho com essas organizações, é outro. Elas precisam, sentem-se sozinhas. Sim. Ironicamente, essa é a principal questão. A tecnologia pode ajudar muito, mas destaca o seu trabalho na educação de crianças com autismo, usando tecnologia e inteligência artificial. Também quero falar sobre sua atuação em educação na Queen Mary e outras instituições. Gostaria de abordar a educação, começando pela sua organização beneficente, mas também pensando em como avançar agora, não daqui a 5 anos, pois pode ser tarde demais. Eu concordo totalmente. Agora, depende muito do grau, eu acho, da deficiência, sabe? A instituição de caridade da qual sou presidente, Ambitious About Autism, começou realmente como uma instituição para crianças com autismo muito profundo. E agora eles realmente evoluíram para uma escola que tem, sabe, instalações especiais para jovens, desde o jardim de infância até o ensino médio. Bastante escolas de ensino médio agora em uma rede de academias, principalmente para jovens com autismo profundo, que precisam de educação separada do ensino público convencional. Agora, é claro, o Estado cada vez mais, e tem sido uma batalha muito, muito difícil até agora, tem oferecido apoio nas escolas para jovens com autismo, que não é tão profundo. Mas o que sempre é difícil, e isso é verdade para, sabe, quase todo tipo de autismo, de certa forma, seja ele mais leve ou mais profundo, é a necessidade de conseguir um emprego remunerado. E as estatísticas sobre o número de jovens autistas que saem do ensino médio, da escola ou até mesmo da universidade e conseguem empregos em tempo integral é muito, muito baixo. E por isso, a Ambições sobre Autismo criou um programa que começou como experimental, mas que agora, após 5 anos de muito trabalho duro, está realmente entrando na fase de implementação, chamado Empregue Autismo. E já chegamos a quase todos os setores. Sabe, nós estamos conseguindo entrar no setor de seguros, serviços financeiros, serviço público, especialmente nas indústrias criativas, e estamos começando a, sabe, ganhar realmente força com grandes empregadores que nos apoiaram e que oferecem estágios que depois levam ao emprego para a maioria desses jovens. Então tem sido um programa fantástico e tivemos muito apoio dos empregadores, porque eles não percebem o quanto alguns desses jovens podem ser úteis, quais habilidades eles têm. Há um certo estigma associado a isso. Então, sabe, nós ainda estamos longe, sabe, e não temos números suficientes. Mas, sabe, já tivemos vários milhares de jovens participando depois de 5 anos. Então, nós achamos que esse é basicamente o futuro e eu, sabe, sou presidente do Conselho de Desenvolvimento do Empregue Autismo, além de ser presidente da instituição de caridade, e acho que é uma das coisas mais importantes com as quais estou envolvido. É muito especial e só para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, no Reino Unido e no mundo todo, o autismo, ou transtorno do espectro autista, é reconhecido como um dos temas muito importantes, que são fundamentais para a sociedade. No Reino Unido, 1 em cada 100 crianças foi diagnosticada com autismo
E no mundo todo é uma em cada 160, então estamos falando de milhões de pessoas. No Reino Unido são cerca de 1,7 milhão de pessoas, no mundo milhões, o que impacta muitas famílias. Isso afeta, e claro, existem diferentes variações. Você é o especialista, mas acredito que podemos fazer diferença nessas questões. Parabéns pelo seu trabalho e por tudo mais que faz. Então, eu quero voltar ao seu livro e à sua pesquisa. Então, vivendo com o algoritmo que você mencionou antes, você explora as complexidades da governança da inteligência artificial e, como o título diz, vivendo com o algoritmo. Vivendo tudo isso, quais mensagens você espera? Todos os links do livro estarão disponíveis e sugiro que as pessoas o comprem. Busque informações sobre o livro, todos podem pagar. Há informações suficientes na internet, mas o principal é quais mensagens vocês, leitores, podem absorver sobre o poder da inteligência artificial, especialmente em automação de empregos, privacidade de dados e impacto social, áreas-chave que mencionamos, mas você não detalhou. Bem, sabe, eu realmente, de certa forma, o livro é todo sobre governança, mais do que qualquer outra coisa, porque, sabe, onde a regulação acontece tudo bem, mas você realmente só precisa e quer regular nas áreas críticas, por exemplo, onde há alto risco. Mas, de modo geral, eu acredito que as empresas, em termos de governança, têm o dever de entender o impacto da inteligência artificial que introduzem em seus negócios. E, sabe, por exemplo, se ela vai substituir empregos ou vai aumentá-los, se vai melhorar a qualidade do trabalho quando estiver sendo realizado. E isso também precisa começar do topo. Então, sabe, os aspectos de governança corporativa, para mim, também são extremamente importantes. E eu acho que o outro aspecto sabe, eu acho que as pessoas nos negócios é preciso saber quais habilidades querem adicionar à equipe. Isso não se trata só de pessoas com habilidades em ciência e tecnologia. Precisamos de pessoas com pensamento crítico, porque quando muita coisa é feita para você e o conteúdo é fornecido, você vai precisar exercer seu julgamento humano para saber se está correto, se deve usar ou não, que tipo de decisões vão surgir a partir disso. Sabe, julgamento e pensamento crítico vão ser realmente importantes. E essas são habilidades muito humanas. Então, sabe, os empregadores realmente precisam fazer escolhas. E eu acho que a inteligência artificial, em particular, significa que as empresas vão ter que se olhar no espelho e perguntar: quais são os nossos valores? Sabe, quais são os nossos objetivos em tudo isso? Sabe, estamos aqui apenas para simplesmente ganhar dinheiro para nossos acionistas? Ou estamos, sabe, tentando beneficiar um grupo muito mais amplo de partes interessadas, sabe, nossos clientes, nossos funcionários. E quando fazemos isso, se realmente quisermos beneficiá-los, sabe, que tecnologia vamos adotar em tudo isso? Quais valores vamos adotar ao perseguirmos nossos objetivos? Então, sabe, eu espero que a inteligência artificial, de certa forma, faça com que as empresas reflitam mais sobre qual é o seu propósito e como conduzem seus negócios. Então, Eu tenho o livro aqui para quem está ouvindo, só quero destacá-lo. E eu tive o privilégio de conversar com você em várias áreas. Então, na parte final do livro, em suas considerações finais, você destacou que 2024 é um ano recorde para eleições em todo o mundo, com mais de 2 bilhões de pessoas indo às urnas. Com novos mandatos eleitorais, esperamos que os governos de todo o mundo assumam a agenda regulatória da inteligência artificial e identifiquem as áreas-chave para a ação, como a lacuna legal, onde deve haver um dever de explicabilidade, transparência ou responsabilidade, ou onde deve haver maior proteção da propriedade intelectual e uma prevenção mais eficaz da desinformação e dos deepfakes. Isso, aliado a padrões internacionais para sistemas de inteligência artificial, acreditamos que daria a confiança e segurança necessárias para cidadãos e empresas no desenvolvimento benéfico da inteligência artificial no futuro. À medida que avançamos, é importante lembrar que os humanos já superaram mudanças antes, e gostei de você ter destacado isso. O filósofo grego afirmou há 2.500 anos que só a mudança é constante.
Gostaria que você comentasse essa citação para quem nos ouve, pois é um livro maravilhoso. Além da mudança e de 2024, já passou um ano e, infelizmente, algumas conclusões têm sido preocupantes. Ainda há muito a fazer, então passo a palavra para você destacar suas ideias. Sim, claro, 2024 foi um ano importante para as eleições. Você sabe, nós estávamos preocupados com as possibilidades de desinformação, informações falsas e, claro, o problema da desinformação e das informações falsas é que muitas vezes você não sabe qual influência elas realmente têm. Quero dizer, ainda não sabemos quanta influência russa houve na eleição de 2016 nos Estados Unidos. Ainda não sabemos qual foi o impacto da desinformação e das informações falsas na decisão do Brexit em 2016. Então, de certa forma, provavelmente é cedo demais para dizer se podemos ou não respirar aliviados em relação a 2024. Tivemos alguns deepfakes. Tivemos o presidente tcheco, né, o eslovaco, acho que teve um deepfake, e ele perdeu a eleição e outra pessoa entrou. Então você pode argumentar que isso teve um impacto. Mas grande parte da eleição aconteceu sem que as pessoas ficassem pulando e dizendo, sabe, tem deepfake aqui. Talvez tenha sido porque estávamos muito conscientes de que isso poderia acontecer, mas não aconteceu. Então, suponho que você poderia dizer que isso é uma coisa boa. Mas nós não temos proteção suficiente na lei eleitoral do Reino Unido contra esse tipo de falsificação profunda e várias sugestões ao governo em termos de marca d'água e assim por diante, garantindo que você conheça a origem de algumas dessas informações, checagem de fatos, sabe? Várias coisas. Há organizações como a Full Fact e a Adobe com a sua iniciativa de conteúdo, você sabe, iniciativa de autenticação de conteúdo, que você sabe é realmente importante que desenvolvamos mais ferramentas para ajudar as pessoas a entenderem de onde estão recebendo as informações e se elas são precisas ou não. Não acho que o governo esteja fazendo o suficiente. Eles realmente não entendem os perigos de simplesmente deixar isso passar. Nós temos um comitê que está sentado sob a presidência de um bom amigo e alguém que eu acredito que vai apresentar um relatório interessante, que tem como objetivo analisar toda a área de desinformação e informação falsa que foi criado sob a Lei de Segurança Online. Porque você sabe, o governo não conseguiu definir. E eu acho que nenhum de nós conseguiu realmente dizer quais seriam os remédios para essa informação. Mas o comitê está analisando as possíveis soluções, o que eu acho que será útil, mas você sabe, esse é um dos problemas mais difíceis, especialmente quando você se depara com questões relacionadas à liberdade de expressão. A liberdade de expressão é realmente importante. E se você começar a proibir demais, com base no argumento de que pode ser desinformação ou informação falsa, então você está basicamente dizendo, bem, estamos proibindo opiniões. E eu não acho que isso será muito bem recebido. E eu sei que o último governo estava muito nervoso em fazer qualquer coisa nessa área e por isso cortou certos aspectos do projeto de lei, que poderiam ter sido mais úteis. Mas, você sabe, ainda estamos em um processo aqui. Eu certamente não acho que tem todas as soluções. Não acho que muita gente tenha. Mas eu realmente acho que o que precisamos fazer é garantir que haja confiança nas comunicações, especialmente durante as eleições. Sabe, vimos o que aconteceu com os distúrbios em Southport como resultado de desinformação deliberada circulando nas redes sociais, sabe, em relação à identidade da pessoa supostamente envolvida no crime e assim por diante. Isso é muito perigoso. E estamos vendo algo muito parecido acontecendo em Epping neste momento, com afirmações sendo feitas, sabe, sobre imigrantes e coisas do tipo por lá. E, sabe, isso é prato cheio para aqueles que querem criar discórdia na sociedade, sabe? E fazer as pessoas discordarem e causarem confusão, basicamente.
Então, eu estou com o tempo apertado, mas tenho mais duas perguntas. Uma das coisas fundamentais no seu livro é que, e eu vou citar você, professor, a intenção deste livro é reunir uma estrutura prática que destila muitos dos principais insights dessas abordagens. Então, eu gostaria de destacar, para as pessoas que estão nos ouvindo, acho que isso também é importante. Você disse algo que eu adoro. Você é muito prático e consegue ir profundamente no conhecimento, mas também sempre tenta trazer coisas práticas. Então, para quem está nos ouvindo, provavelmente tenho jovens, assim como muitos profissionais ao redor do mundo, acadêmicos, startups, aceleradoras e assim por diante. Qual seria até a estrutura que você recomenda, antes de tudo, com toda a sua experiência, mas também com o pragmatismo de alguém que alcançou um impacto enorme no mundo? Porque acho que um dos desafios que sempre tento abordar é que definitivamente sinto que há um grande desafio. As pessoas se tornam cínicas, em primeiro lugar, e depois não acreditam, como você mencionou, é preciso confiança. E o segundo ponto é que elas acabam, acho que esse é o conceito de obesidade digital, você recebe tudo isso, fica sobrecarregado e depois não sabe o que fazer e acaba, na verdade, no Facebook ou em algum Instagram maluco, né, ou pior, desperdiçando todo o seu tempo sem usar sua energia para algo impactante. Então, gostaria de abordar isso tanto do ponto de vista da sua energia pessoal quanto do ponto de vista humano, mas também de uma forma prática, porque o que você conquistou não é fácil. Você enfrentou muitas lutas, muitos desafios e ainda está com um trabalho enorme, quando poderia estar provavelmente muito mais relaxado nessa fase da sua vida. Bem, curiosamente, acho que estou menos relaxado. Na verdade, Trabalho mais à medida que envelheço. Na verdade, essa é uma das preocupações. Mas para os jovens, eu acho que muito disso é sobre curiosidade. É sobre a curiosidade e aproveitar oportunidades. Sabe, você não está totalmente formado. Quando sai da universidade, você fez cursos, mas há muito mais que você precisa aprender sobre o ambiente de trabalho, sobre sua própria personalidade, como você trabalha com as pessoas, as habilidades que você tem, e eu acho que você tem que estar aberto à variedade, sabe? Acho que você tem que aproveitar as oportunidades, mesmo que pareça meio estranho, sabe? Às vezes você pode ter sucesso por acaso, muita coisa na vida é sobre sorte, e não é só ter um plano. Então acho que, sabe, tenha uma estrutura de onde você acha que quer chegar, mas não seja excessivamente rígido ao pensar nisso e, sabe, adotar novas tecnologias faz parte desse aprendizado o tempo todo, sabe? Quero dizer, se eu, sabe, comecei como um jovem, um advogado, estagiário, sabe, e tudo era, não havia nada digital, sabe? A gente ia à biblioteca para pesquisar as coisas. Se tivéssemos um problema, e era um mundo muito diferente naquela época, sabe? Todos nós tínhamos escritórios separados e, quero dizer, sabe, o ambiente de trabalho mudou muito. Então, acho que você tem que estar aberto à novidade. Tem que absorver as novas tecnologias. Mas acho que você também tem que estar ciente de que precisa se vender. Basicamente, tem que estar desenvolvendo suas próprias habilidades para que você esteja preparado como uma mercadoria vendável, basicamente. E, isso significa ter uma variedade de habilidades no mundo moderno, porque você não sabe quais habilidades estarão em demanda, nem mesmo daqui a 5 anos, porque o mundo está mudando tão rápido. Então, acho que ter as disciplinas básicas é realmente importante, mas tratá-las um pouco como genéricas. isso é um ótimo conselho para o ambiente. E acho que é algo fundamental e eu mesmo preciso trabalhar muito mais nisso, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho contínuo. E como você disse, é um senso de urgência, né? Você tem que continuar se movendo e mudando. Então, essa é a minha última pergunta, mas devo pedir uma segunda rodada, pois tenho mais dúvidas. Mas nessa primeira rodada, você é uma figura altamente influente, tanto na política, nos negócios, quanto na sociedade, e também tem sido uma pessoa que faz o que fala, e também alguém que tem feito um desafio substancial e promovido mudanças positivas na sociedade. Que conselho você daria para a próxima geração de líderes, especialmente os jovens, mas também para líderes que estão trabalhando nessas tecnologias
imersivas como inteligência artificial, blockchain e muitas outras, e especialmente para os jovens que estão tentando se tornar líderes ou entrar nessa área que é, em parte, o meu público, e não só qual conselho, mas quais são as qualidades e o preparo que eles precisam cultivar para navegar tanto pelos desafios éticos, de resistência ao trabalho e de governança que temos pela frente? Eu acho que você precisa se manter fiel aos seus valores. É muito fácil para as pessoas dizerem: ah, vivemos em um mundo moderno, estamos todos nos adaptando às novas tecnologias, mas precisamos basicamente valorizar o esforço humano, a qualidade da vida humana e também o valor da criatividade humana. Precisamos garantir que estamos construindo uma sociedade justa, e eu falei sobre oportunidades de vida anteriormente. Eu realmente quero que as pessoas aproveitem essas oportunidades de vida. Sabe, às vezes as pessoas têm essa educação e mesmo assim não estão realmente aproveitando. Elas não estão indo lá fora e beneficiando a sociedade da maneira que poderiam. Você pode fazer isso de várias maneiras. Sabe, eu fiz isso na política, nos negócios, na caridade e, sabe, na vida pública em geral. Existem tantas pessoas na academia, existem tantas maneiras de fazer isso, mas eu acho que você precisa sentir que está contribuindo. E é isso que eu diria. Sabe, qual é o sentido de ter uma educação, de ir para a faculdade, de ir para a universidade? Bem, não é só sobre você e sua família, é também sobre o resto da sociedade e a comunidade. Nós somos animais sociais e, sabe, eu gosto de pensar que eu não estou apenas puramente tendo uma existência meio egoísta, e eu espero que isso tenha ajudado outras pessoas ao longo do caminho, e eu acho que quanto mais de nós fizermos isso, melhor será a nossa sociedade, basicamente. Eu acho que sempre posso concordar com isso e pensar sobre isso e sobre a maneira como podemos agir, porque isso também é sobre ação. Então, Ah, foi uma honra ter você aqui localmente com Clemente Jones. Quero respeitar seu tempo. Há muitas perguntas, então não falamos sobre inteligência artificial geral, não falamos sobre outras coisas, mas há muito material aqui para digerir, acho, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Por favor, envolvam-se com a equipe do Lord Clemente Jones, porque sua riqueza de inspiração para mim, pessoalmente, foi muito tocante com todas as coisas diferentes que você está fazendo, e ainda estou tocado com sua energia e seu compromisso com a mudança. Muito grato por tê-lo aqui e espero que seja o princípio de muito mais. Obrigado. um enorme prazer, Denis. Muito obrigado. Obrigado.